Bom dia, pessoal. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos todos. Hoje é segunda-feira, dia 26 de fevereiro de 2023. Agora são 9 horas e 41 minutos. Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Deus abençoe o teu casamento. Deus abençoe o teu marido. Deus abençoe a tua esposa. Deus abençoe os teus filhos, os teus pais, os teus avós. Deus abençoe os netinhos. Deus abençoe o teu genro. Deus abençoe a tua nora, a tua sogra, o teu sogro. Deus abençoe o teu vizinho da direita, o da esquerda, o da frente e o da retaguarda. Deus abençoe tudo que você faz, tudo que você tem. Deus abençoe você, meu irmão agricultor. Deus abençoe a tua terra, os teus animais, as tuas plantas, tudo que você tem seja abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe o teu trabalho, a tua empresa, tudo que você faz e tudo que você tem seja abençoado em nome de Jesus. Que a mão poderosa de Deus venha sobre a sua vida e que você seja abençoado em nome de Jesus. Que hoje seja o início de uma semana aí abençoada, né? Na sua vida. Tudo que você tem como plano, como projeto para essa semana venha se concretizar e venha a dar certo em nome de Jesus. Venha a dar certo, né? Que Deus abençoe todos em nome de Jesus. Hoje, aqui, né, na nossa cidade está um céu azul, um sol gostoso. Eu espero que aí na tua casa também esteja sendo já um dia agradável, né? Hoje é 27, é 27, é verdade, me confundi, desculpe, 25 foi sábado, né? Eu tô achando que foi ontem. Hoje é 27, desculpe, tá? 27 de fevereiro de 2023. Que Deus possa abençoar a tua vida aí poderosamente e a nossa também, né? E a nossa aí também. Tivemos aqui o nosso batismo, sábado, né? Você sabe quantas pessoas batizaram, filho? Não tenho o número de cabeça. Eu acho que foram 107 pessoas, eu acho. Mas não tenho bem certeza. Me parece que foi um pouco mais, né? De pessoas que vieram a Guaratuba e desceram as águas aí, né? Batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nosso batismo está aí já no nosso canal, né? Tá aí no nosso canal. Você pode assistir ele. Se você não assistiu ainda, você pode assistir. Tá aí com a data de sábado, né? Batismo. E foi filmado aí todo ele, né? Foi feito live, né? A gente fez ao vivo. Aí mais de uma centena de pessoas batizadas, né? Gente do Brasil inteiro. Gente de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, né? Veio gente aí de vários estados do país aí para se batizar aqui em Guaratuba. Na semana que vem já, eu acho que na próxima, eu já vou visitar um local para a gente fazer o próximo batismo agora em Curitiba. Aí o batismo em Curitiba ele vai ficar mais fácil para você que vem de avião, você que vem de longe aí, né? Então nós vamos fazer mais um batismo. Ali em Curitiba tem muita gente de Curitiba que não tem condição de vir para cá, né? Por uma série de motivos. Então, mais longe, então a gente vai fazer ali em Curitiba também, né? Então, muito em breve aí, né? Acredito que num espaço aí de uns 30, 40 dias no máximo, a gente vai estar fazendo também o batismo em Curitiba. Então, se você não pôde vir agora e você quer vir se batizar ainda aqui em Curitiba, você então já vai poder ir se programando, né? A gente já tem um apontamento de um lugar. Eu não posso ir essa semana, então eu vou no sábado da semana que vem. Eu vou subir especificamente para fazer isso, né? E vou lá então verificar o lugar e vou acertar todos os detalhes. Então, a princípio, né, a gente já tem um local e no sábado que vem, sem ser essa semana, na outra, porque essa semana é Santa Ceia e eu tenho um outro compromisso aqui, eu não posso subir esse sábado, então eu só vou no outro e eu só posso ir no sábado, eu não tenho outro dia para fazer isso. Então eu tenho que ir no sábado. E então eu já vou acertar esse lugar para a gente fazer então o batismo
em Curitiba, tá? Em Curitiba a gente vai fazer. Tem uma irmã que disponibilizou aí sua casa, né? Um sítio que ela tem, alguma coisa assim, ali em Santa Felicidade, em Curitiba. Me parece que é esse o endereço. E eu vou lá então olhar, né? E a gente vai então estar fazendo o batismo ali em Curitiba, tá? Me parece que é ali em Santa Felicidade. Aí fica perto para todo mundo, quem quiser participar, né? Vamos batizar. Tem bastante gente idosa ali em Curitiba que quer descer as águas e não tem condição de vir para cá. Então a gente vai fazer o batismo em Curitiba. Futuramente aí vamos estar disponibilizando em outros lugares também, tá? Vamos estar fazendo o batismo em outros lugares. Eu falei para você que depois que passar o mês de março, aí a gente vai estar estabelecendo a nossa agenda, tá bom? Vamos estar disponibilizando aí a nossa agenda, tá? Então, né, assim que passar março aí, que as coisas que a gente está esperando acontecerem, a gente então passa a disponibilizar a agenda de batismo em outros lugares, né? A gente vai fazer batismo aí na Bahia, a gente vai fazer batismo em BH, né? Em outros lugares também, tem alguns já apontados aí para que a gente faça isso, tá bom? Beleza? Tranquilo? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, se você puder fazer o favor. Tá? Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso de número 1. Se você puder fazer o favor de abrir a sua Bíblia aí junto comigo. Tá? Vamos lá. Lucas, capítulo 9, verso de número 1. Eu quero falar um pouco sobre o ID, né, de Jesus. Jesus faz aqui a primeira convocação para os seus discípulos, né, para que eles saiam para fazer a primeira missão de evangelismo. E eu quero aqui trazer com você, sim, hoje é 27, irmão, 27. Isso aí, tá certinho. Eu que me confundi, achei que é 26, estou atrasado. Acho que eu estou com um dia de sono atrasado, né? Por isso. Oi, Graciete Soares, a nossa igreja chama-se Igreja do Porto de Cristo, tá? Igreja do Porto de Cristo. 9 de Lucas, verso 1. A epígrafe do texto é a missão dos 12. Diminui um pouco a velocidade do ar, filha, mais devagarzinho aí. Posso ler? Não, pode deixar, só deixar menos veloz aí. Lisboa, abraço, negão, Deus abençoe você. Beijo no teu coração aí, obrigado pelo teu carinho. Vamos lá. A missão dos 12. Posso ler o texto? Já encontrou aí? Lucas 9:01. Vamos ler? Diz assim, ó. E, convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes. E, em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E, se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E, saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Amém? Feche os olhinhos que a gente vai orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença. Querido Espírito Santo, põe a tua mão sobre as nossas vidas, Senhor, para nos abençoar. Nos alcança, Deus, com o teu poder, com a tua graça. Abre, Senhor, os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que possamos ouvir. Quebranta, Senhor, o nosso coração, papai, para que entendamos e compreendamos qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém e amém. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, esse texto, ele é um texto quebrador de paradigmas. Ele é um texto que quebra muita conversa furada nas igrejas hoje. Muita conversa furada. Eu quero que você preste atenção no que a Bíblia diz
e que Jesus é enfático ao nos dar determinadas ordens, as quais nós devemos cumprir. Pastor Edinaldo, beijo no teu coração, Deus te abençoe. Amém? Veja que está em vermelho esse texto aí na tua Bíblia. Está em vermelho. Então são ordens distintas, né? Diretas do Senhor Jesus Cristo. Importante que você entenda isso, tá? Então, o ir de Jesus, e eu quero abrir aqui o primeiro parênteses, nós vemos Jesus dando dons, 2 dons para os seus discípulos, ok? Que está no verso de número 1, diz assim: convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. Então, virtude é o dom de cura, ok? E poder, né, é a autoridade sobre os espíritos, ou seja, o dom da libertação, ok? Então nós observamos dentro da palavra de Deus aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, no verso de número 1, os discípulos de Jesus Cristo sendo enviados para fazer a obra de Deus, recebendo dons do Senhor Jesus Cristo, curando os enfermos. Eu quero que você preste bem atenção nisso. Curando os enfermos, principalmente você que foi criado dentro das Assembleias de Deus, da Deus e Amor, e outras. Preste bem atenção, né? Porque a doutrina da igreja não pode ir contra a palavra de Deus. Não pode. E se for, é uma heresia. Entendeu aí, Suzana? Bom dia, tá? Então você leia bem direitinho o verso 1, diz assim, de novo eu vou ler, convocando seus 12 discípulos, de novo, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades, ponto e vírgula, continua, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Pergunta, preste atenção, qual é a pergunta, pastor? Esses discípulos de Jesus Cristo já eram batizados com o Espírito Santo e já haviam recebido a evidência do dom de línguas, sim ou não? Sim ou não, meus queridos irmãos? Sim ou não? Qual é a resposta? A resposta é não, porque eles iriam receber, ser cheios, receber o dom, serem batizados com o Espírito Santo, com a evidência do batismo em dom de línguas estranhas, lá no livro de Atos, no capítulo de número 2. Nós estamos ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9. Então a resposta para a pergunta é não. Eles não eram batizados com o Espírito Santo ainda, ok? Não, eles não falavam em línguas estranhas e eles não tinham nenhum dom. Entendeu? Não, eles não tinham nenhum dom. Certo? Então, quando você vai congregar, se você congregava numa igreja como eu congriguei nas Assembleias de Deus da Missão aqui no Paraná, minha vida inteira. E eu participei de uma reunião uma vez, e o presbítero que era vice-pastor ou segundo pastor da nossa igreja, numa reunião de obreiros, levantou-se e disse, a Bíblia diz, escute, abre aspas, ele disse, a Bíblia diz que você não pode fazer a obra de Deus adequadamente enquanto você não for batizado com o Espírito Santo e falar em língua estranha. Eu levantei a mão e disse para ele, isso é mentira. Ele disse por quê? Porque naquele tempo eu falei para ele, eu não fui batizado com o Espírito Santo, não tenho o dom de falar em língua estranha, no entanto, quando alguém está doente aqui na nossa igreja, vem conversar comigo, eu oro e Jesus cura eles. E ele disse para mim assim, então você é uma exceção. Não, é a Bíblia que diz isso. Está escrito na Bíblia. E você afirmar que uma pessoa não pode ter dons antes de ser batizada com o Espírito Santo com a evidência de dom em línguas é uma heresia. O falar em línguas estranhas
É um dom do Espírito Santo que você deveria buscar. Mas não quer dizer, porque o falar em línguas estranhas é uma das evidências do Espírito Santo. E veja, a presença do Espírito Santo já estava nos seus discípulos. Eles ainda não eram cheios, que é diferente. Então, ser usado na plenitude, e a Bíblia diz que o apóstolo Pedro, lá no livro de Atos, que o apóstolo Pedro era usado na plenitude do poder de Deus, então plenitude é uma medida. É uma medida. Então, se existe a plenitude, é máximo. Existe o mínimo. Então, existe um mais e existe um menos. A Bíblia diz que a fé é um dom e Deus dá a cada um conforme a necessidade do seu ministério. Você está entendendo? A Bíblia diz que a fé é um dom. E você pode ter muita fé ou você pode ter pouca fé. Mas você tem fé. Entendeu? Então, entre o mínimo de fé, porque a Bíblia diz que você, quando recebe Jesus Cristo, você recebe o Espírito Santo. Você se torna casa de Deus. Quando você aceita o Senhor Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, se arrepende do teu pecado naquele momento, você torna-se filho de Deus e você recebe o Espírito Santo de Deus. Ponto. Então não vem com essa conversa que você não tem o Espírito Santo, você tem. Mas entre você ter o Espírito Santo e você ser usado por ele na plenitude do poder de Deus, tem uma distância. Tem uma diferença. E é isso que muita gente não entende porque ninguém ensina porque as pessoas não sabem. Mas é só interpretação de texto, é só você olhar aqui e você vai entender. São coisas diferentes que as pessoas misturam, mas são coisas diferentes. Eu ontem estava conversando com o irmão sobre Nicodemos, quando Jesus está conversando com Nicodemos e dizendo assim, olha, se você não nascer de novo, você não pode morar no céu. E o Nicodemos falava assim, mas como que eu vou nascer de novo? Eu vou diminuir, entrar no ventre da minha mãe outra vez? E Jesus, com toda a paciência que ele tem, ele diz, rapaz, se você não entende das coisas dessa terra, como é que eu vou te explicar as coisas do céu? Então tem coisa, irmão, que você não entende, você não sabe, porque você não tem fé o suficiente, conhecimento o suficiente. Entendeu? Então, à medida que nós vamos adquirindo conhecimento, que a gente vai aprendendo sobre Jesus, que nós vamos caminhando dentro da palavra de Deus, nós vamos conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Por quê, meu querido pastor? Porque a gente não, as coisas não é assim com Jesus. Eu vou olhar lá, meu queridão Schmidt. Eu vou mandar, eu vou olhar meu e-mail. Você mandou hoje o e-mail? Eu vou olhar lá, tá? Então isso demora, não é rapidinho assim não. Aí você acha que você virou crente, você conheceu Jesus, né? Você já sai por aí achando que você é o supra-sumo do evangelho. Você é o profeta. Irmão, sossega teu facho aí, querido. Sossega teu facho aí, vaso. Entendeu? E sossegar teu facho aí, tenha paciência. Esperei com paciência. O Senhor Davi disse, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Caiu a live, filho, internet? Não. Tá trancado aqui, ó. Trancado lá, trancado aqui. Caiu sim. Ó, tá trancada a minha transmissão no telefone, tá trancado lá. As pessoas falou caiu e trancou. Agora voltou. Ó. Já estamos. Tá travando aí, né, gente? A internet. Mas a gente já tá arrumando aí. Aqui tá funcionando. Tá. Voltou aí já, né? Voltou? Tá funcionando aí? Dá um feedback pro pastor aí. Tá, né? Já voltou, né? Acho que voltou agora a internet. Voltou a funcionar, né? Travou, mas voltou agora aí. Beleza aí. Tá. Já voltou, né?
Acho que é a internet que está caindo aí, tá meio dando BO, mas tá bom. Tá funcionando aí, tá bom. Vamos lá. Então, a gente tem que aprender, cada um de nós, e entender, né, que nós não somos aí o suprassumo do Evangelho. Tem gente aí, né, que vem para a igreja, faz um curso de teologia, começa a ler uns livros de uns caras estranhos aí, né? Começa a ler uns livros de uns caras estranhos aí e já acha que é doutor já em teologia, né? Acha que já é doutor já não é assim, irmão, que funciona, né? Não é assim que funciona. A gente precisa entender e aprender que leva um tempo até que as coisas aconteçam na nossa vida. Até você aprender a conhecer Jesus, você aprender a respeitar Jesus, você aprender a ter intimidade com Jesus, isso demora, isso não é rápido, irmão. Isso não é full time as coisas do mundo espiritual com as coisas do mundo físico. A Bíblia diz que nós trazemos à existência aquilo que não existe através da nossa fé, mas que fé nós temos? Né? Que fé nós temos? Qual é a medida de fé que eu e você temos? Por que Deus opera através da vida de umas pessoas o milagre de maravilhas, por exemplo, o dom de maravilhas, e em outras pessoas é só o dom de cura? E veja que o pastor está falando só o dom de cura. Não estou menorizando ele, deixando ele menor, não. Porque é diferente entre o dom de cura e o dom de milagres, o dom de maravilhas, são coisas diferentes. São tamanhos diferentes. Eu estou colocando aqui para vocês. Entendeu? Então, a gente precisa entender que tem um tempo determinado no céu e na terra para todas as coisas. Então, talvez você vá orar, por exemplo, pastor, qual é a diferença entre o dom de cura e o dom de maravilha, por exemplo? Você sabe? Você sabe qual é a diferença? O dom de cura é uma coisa muito comum na igreja. Se orar para uma pessoa ser curada, por exemplo, de uma dor de cabeça, se orar para uma pessoa ser curada de uma enxaqueca, ou se orar para uma pessoa ser curada de uma dor no nervo ciático, isso é um dom de cura, né? Agora a pessoa é cega de nascença, é um dom de maravilha, né? A pessoa é tetraplégica, se orou, a pessoa andou, dom de maravilha. São coisas extraordinárias, é diferente de uma cura. Você consegue entender a diferença? Eu sei que sim, se é uma pessoa inteligente, está entendendo. Tem coisas que você não precisa ir no médico, você vai na farmácia, compra um remédio e resolve o teu problema, não é assim? É assim, o mundo espiritual é a mesma coisa. Então, dependendo do nível de fé que as pessoas têm, né? Dependendo do nível de fé que as pessoas têm, as coisas acontecem ou não. Depende do teu nível de fé. Entendeu? Então, a gente precisa, né? A gente precisa, irmãos, alcançar aí esse nível de fé que o Senhor pode nos dar. E aí você vai dizer para mim assim, mas pastor, isso depende de mim? Depende do teu chamado. Depende do teu chamado, né? Depende do teu chamado. Se você foi chamado para uma coisa, não vai acontecer outra na tua vida. Queria que você entendesse isso aí. Então, se Deus chamou você para ser... E eu não estou falando aqui de nível ministerial, você ser diácono, presbítero, pastor, eu não estou falando disso. Eu falo sempre de Filipe. Filipe era diácono da igreja, né? E usado poderosamente por Deus. Os milagres. Foi arrebatado num redemoinho, né? Filipe era um cara extraordinário. Mas ele era diácono da igreja, não era pastor.
Entendeu? Então eu não estou falando de cargo eclesiástico, né? O teu cargo na igreja. Não, isso aí. Muitas vezes quem dá cargo para você na igreja é o pastor da igreja, não é Deus. Quando é Deus, o meu pastor, quando eu comecei a congregar nas Assembleias de Deus, novinho ainda, o meu pastor dizia sempre, eu ouvia sempre ele falar, ele dizia assim, quem dá cargo, quem dá ministério para as pessoas não é a igreja, é Deus. A igreja reconhece ou não. Entendeu? Então nós recebemos as coisas de quem? De Deus. Quem dá os dons para você? Deus. Quem dá as coisas para você? É Deus. Por que às vezes você vai numa igreja, tem uma pessoa lá pregando, tem uma pessoa lá falando, ou alguém lá, né? E aí você chega lá e você fala, pô, mas isso aí não tá muito, né? Não vai aí, mano. E aí vem o Josézinho da esquina ali para pregar, sobe lá em cima, desce, né? Desce o poder, desce e o cara não... Então, quem faz distinção no teu ministério é a presença de Deus. Então, o que é que você precisa para que o teu ministério funcione? O que é que você precisa para que o teu ministério seja forte, coeso, cheio de dons, de milagres? A presença de Deus. Como é que isso vai acontecer? Primeira coisa que você precisa ter na tua vida e você precisa entender é humildade. A soberba procede à ruína, à queda. A primeira coisa que você precisa ter na tua vida, se você quer ser um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, é humildade. Se você não tiver, teu ministério não vai funcionar. Entendeu? Principalmente nos dons. Sim, Cláudia, é normal. Entendeu? Principalmente nos dons. Ser usado com os dons do Espírito Santo requer humildade, irmão. Segundo lugar, obediência à palavra de Deus e ao Espírito Santo de Deus. Porque se você não obedece o Espírito Santo de Deus, porque tem regras. Tem regras. Onde estão as regras, pastor? Escute aqui o que ele está dizendo. Nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestes. 4. Em qualquer casa que entrardes, ficai ali até de lá saíres. 5. E se em alguma cidade vós não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Olha o que a Bíblia diz. Que se você entrar na casa de uma pessoa para pregar o evangelho, para falar de Jesus e eles não quiserem, você deve virar as costas e ir embora. E você deve sacudir ali o pó daquela casa, para que aquele pó, no dia do juízo, venha contra eles, como testemunho. Mas hoje não é assim. Hoje as pessoas dizem, ai pastor, eu fui ali na casa dos irmãos, mas daí eles não querem saber, eu vou começar a orar, vou começar a jejuar. É isso que a Bíblia diz? Não. Não. Mas é que o meu coração... É por isso que Jesus não usa você, você não obedece. Você não obedece a Bíblia, irmão. Como é que Jesus vai usar você? Quando eu falo aqui que quem tem pena é galinha, todo mundo briga comigo. Pastor, você é um grosso, você é um rinoceronte, porque nós temos que ter amor pelos irmãos. Irmão, olha o que a Bíblia está falando. Eu amo os irmãos. Eu amo os irmãos. E eu falo de Jesus para as pessoas. A pessoa não quer saber, eu viro as costas e vou embora, irmão. Porque se ele não quer, tem 10 ali que quer. E eu não posso perder meu tempo com quem não quer. Você entendeu, irmão? Quem carrega reboque é carro, é caminhão, não é pastor, não é crente, não. E você tem que entender isso. Pastor, mas a Bíblia diz que você tem que ter longanimidade. Claro que você tem que ter. Com quem é crente. Com quem está na igreja, com quem está se esforçando, porque é uma luta diária andar com Jesus. Agora, quem não quer Jesus,
cara não quer saber. Você vai lá falar de Jesus, o cara fala, ó, eu até respeito você e tal, mas essa aí não é minha vibe, eu não é minha. Tá bom? Tá bom, acabou, irmão. Acabou. Bola pra frente. Você vê quando o pastor está fazendo a live do desdobramento aqui à tarde, você presta atenção no meu comportamento. Quando eu falo de Jesus, Deus me dá a oportunidade de eu falar de Jesus no desdobramento. E eu falo. Eu falo assim, ó, gente, eu tenho algo de Deus para falar, mas se você não acredita, eu te respeito. Nós continuamos amigo aqui, tá tudo certo. Eu respeito você. Você não é obrigado a seguir Jesus, não. E você tem que aprender isso. Eu falo sempre aqui, ó, Jesus não é laranja podre para você fazer promoção no final da feira. Você está entendendo? Quando a Bíblia diz, e o irmão está dizendo, a irmã Jovelina, suportar os fracos não é carregar no colo. Veja, esse texto está fora de contexto. A Bíblia diz que você não deve, por exemplo, tomar uma cerveja na frente dos crentes, porque tem muito crente fraco na fé e vai dizer assim, nossa, o pastor tomou uma cerveja, dele desvia, você perde a alma dele, porque para você uma cerveja não faz mal, e pro cara, o cara acha que faz, Romanos 14, isso é outra conversa. Nós estamos falando de ímpio. Nós estamos falando de ímpio. Nós estamos falando de pessoas para quem você prega o evangelho, nós estamos falando dos teus amigos. Nós estamos falando muitas vezes, irmão, da tua família. E é difícil falar dos de dentro de casa. Dos de fora é fácil, de dentro que é difícil. Então você quer obrigar as pessoas a aceitar Jesus? Você quer obrigar as pessoas a ir na igreja? Você quer obrigar as pessoas a acreditar no Deus que você acredita? E muita gente não vai, irmão. Você tem que entender isso. E se for, talvez não seja a hora nem o momento do cara. Quem sabe lá na frente Deus vai alcançar usando outra pessoa, porque a Bíblia diz que o santo de casa não faz milagre. Você já devia saber disso. Entendeu? Você já devia saber disso. Santo de casa não faz milagre. Casa de ferreiro, espeta de pau. Não é? Então você tem que entender as coisas, que não é do teu jeito, não é da tua maneira. Quanta gente está aí, irmão, missionário, vou dar um exemplo, por exemplo, um missionário. Ele vai para uma determinada cidade, o cara está lá faz 20 anos e não conseguiu a igreja. Não consegue porque o povo não se converte. Mas o que a Bíblia fala sobre o ID de Jesus? O que a Bíblia fala sobre o ID de Jesus? A não ser, claro, que Jesus mande você ficar lá. Daí tá bom. Tá bom. Eu sou convidado muitas vezes para ir aqui em alguns lugares. Quando tem um evento político e os caras falam, vai ter um padre lá, um pastor, o pastor pode ir lá dar uma mensagem e tal, posso, vou. Eu falo 5 minutos. Não fico 1 hora falando lá, pro ímpio. Entendeu? Porque se o ímpio quiser ouvir o evangelho, ele vem na igreja. Eu sou muito pragmático, a Manuela até briga comigo, não estava conversando aqui agora, ela estava falando isso para mim. Tem certas coisas que você não pode ser pragmático. Mas eu sou assim. Entendeu? Assim, não é não, irmão. Eu vou lá e falo, gente, Jesus é bom, Jesus cura, Jesus salva. E se você quiser ouvir falar de Jesus, vá na igreja. Porque se você não for, você vai para o inferno. Eu não vou lá, irmão, e ficar enchendo o saco dos caras que não querem ouvir falar de Jesus. O cara tá lá no troço para tomar uma cachaça, o cara tá lá no troço para fazer o troço dele, não tá lá para ouvir a Bíblia. Mas a Bíblia diz que nós devemos pregar todo o tempo. Devemos, claro, e eu faço isso. Não, você tem que ter bom senso, irmão. Você não pode ser um crente chatonildo, né? Que fica incomodando todo mundo, infernizando todo mundo. Para com isso, irmão. Aí você pega às vezes uma missão suicida como se aquela fosse a missão da tua vida. E daí você reclama que teu ministério não cresce, que você não vai para frente, você não obedece a palavra. O que a Bíblia está dizendo? Se entrou na cidade, os caras não querem saber de Jesus, você vira as costas e vai embora. Problema dele. Mas e a salvação? Cara, o dono do céu é Jesus, não é você.
O dono do céu não é você, é Jesus. Quem morreu na cruz foi Jesus, não foi você. Você entendeu isso? Você consegue entender isso? Quem salva não é você, irmão. A Bíblia diz na primeira carta aos Coríntios, ali, eu acho que é no capítulo 7, quando fala sobre o casamento das mulheres que se matam porque quer ganhar o marido, quer salvar, a Bíblia diz assim: mulher, quem disse tu que você vai salvar a alma do teu marido? Marido, quem disse que você vai salvar a alma da tua mulher? Quem salva as pessoas é Jesus, irmão, não é você. A tua obrigação é pregar o evangelho. Ouviu, não ouviu, já era, vamos embora. Tem outra pessoa ali para você pregar, outra lá. A Bíblia diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Não é para você ficar pregando só para uma. É o que eu falo aqui, tenho falado muitas vezes sobre a célula, o crente celular. A maneira que o diabo mata o ministério de muita gente dentro de uma célula. Então veja se as passagens e tal, você consegue para hoje? Veja se consegue. Mas eu vou conversar com o pastor Ricardo. Entendeu? Então a gente precisa, eu e você precisamos entender o que a Bíblia diz, irmão. Precisamos entender o que a Bíblia diz, precisamos fazer aquilo que a Bíblia nos coloca. Então veja aqui a quantidade de regras que Jesus deu. Ele disse: não leveis nada convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, não tenhais duas vestes. Em qualquer coisa que entrar, fique ali até que você possa sair de lá. Em qualquer cidade que você receber. Ele deu 8 ordens, 8, quando ele enviou os seus discípulos. Ele disse exatamente o que era para fazer e o que não era para fazer. Então, como é que você diz: pastor, mas eu não sei o que fazer, eu vou falar sobre a célula. Aí o cara tem um chamado pastoral, está dentro de uma igreja celular, começa a se destacar no meio da igreja, o pastor pega ele e coloca ele líder de uma célula. Aí ele vai lá e começa a cuidar de uma célula com 5, com 7, com 12, eu não sei quantas pessoas tem na célula. Mas Deus deu ele, levantou ele, chamou ele para ser um pastor de 1000 ovelhas. Ser um pastor de uma grande igreja. E aí o diabo pega ele e coloca ele como líder de uma célula de 12 e mata o ministério dele. Tá entendendo o que eu estou falando? Eu sei que muita gente não vai entender o que eu estou dizendo. Mas quem tem que entender, está entendendo. E o pastor com medo, porque ele é muito melhor que o pastor dele, tem um chamado muito maior, com medo de perder a igreja pro cara, do cara dividir, dá uma célula e mata ele lá na célula. E ele fica lá 5 anos, 6 anos, 7 anos. E todas aquelas ovelhas que era para ele ganhar para Jesus, tá perdida, porque o diabo amarrou ele ali dentro da célula. E tem gente que acha que isso é de Deus. Mas é melhor eu levar 3 aqui comigo pro céu do que eu... Irmão, Deus te deu 1000, você está com 3. Você está jogando teu ministério no lixo porque você está numa igreja de métodos humanos e não de condução pelo Espírito Santo de Deus. Você entendeu? Então nós, eu e você, precisamos abrir os nossos olhos para aquilo que a Bíblia diz. E parar com esse mimimi de você está falando mal da minha igreja. Não, irmão, eu só estou pregando o evangelho para você. O que vai contra essa igreja é a Bíblia, não sou eu. Eu disse para você, eu tenho amigos aí que são pastores dessas igrejas, mas são de cada um. Eu não estou aqui para julgar ninguém, não sou juiz. Quem vai julgar eles é Deus. Entendeu, irmão? Então eu estou aqui só te mostrando a verdade bíblica, o evangelho. Jesus está voltando, Jesus está às portas. Ontem teve uma irmã, uma Francisca, aqui na nossa igreja, ela é lá do Rio de Janeiro, missionária. Ela era da congregação cristã, 25 anos, saiu, veio congregar conosco. Missionária, trabalha lá nas comunidades.
E ela veio conversar comigo, pastor, eu quero, já tenho um terreno lá, eu quero construir uma igreja, para ir para o pastor ir para lá. Eu falei, irmã, não está no tempo mais de fazer isso aí. Não está mais no tempo de fazer isso aí. Eu falei para ela, Lu, você quer fazer um negócio? Então ela vai alugar uma sala lá e vai disponibilizar uma televisão grande e tal para as pessoas humildes, pobres, poderem ir lá e participar aqui do nosso culto de ensino. Vai dar condição das pessoas irem na igreja online lá para ensinar, para estar levando as pessoas, para elas aprenderem, para elas conhecerem o caminho. E tem gente aí falando de coisas absurdas, e Jesus está às portas para voltar, irmão. Entendeu? Jesus está às portas para voltar e o povo está amarrado, que o diabo amarrou eles. Aí o filho está na droga e a mulher está lá dentro de casa com um ministério enorme para estar evangelizando na rua, e ela está dentro de casa chorando, meu filho, meu filho. E daí o diabo prende ele na droga para prender a irmã ou o marido dentro de casa para não fazer obra. O dia que você abandonar teu filho, ele deixar de ser o teu bezerro de ouro e você ir fazer a obra de Deus, aí o diabo, ele perde a importância. Ele perde a importância para o diabo. E o diabo larga ele, teu filho vai se limpar, se converter e vai para a igreja. Ele deixou de ser sua prioridade. Sua prioridade tem que ser Jesus. A Bíblia diz que se você amar o teu filho, a tua filha, a tua mulher, a tua mãe, qualquer um, mais do que você ama a Deus, você não é digno de entrar no reino do céu, irmão. Você leia a Bíblia, pelo amor de Jesus. Enquanto Jesus não for tua prioridade, faz quanto tempo que eu estou falando isso aqui para vocês? Você não é prioridade de Deus. Então quantos ministérios, quantos pastores, quantas pastoras, missionários, homens que têm um chamado extraordinário de Deus, irmão, estão amarrados dentro de casa porque o seu filho está na droga, porque o seu marido é um bêbado, porque não deixa, e daí você deixa de fazer a obra de Deus para você agradar a sua família, para você cuidar da sua família. E daí você não consegue fazer nada porque você está fora da palavra de Deus, você não tem embasamento bíblico para estar fazendo isso. E daí você não vai porque você não quer constranger, você não sai porque o teu marido vai brigar, tua mulher vai brigar, o teu filho vai ficar em casa, vai usar droga, irmão. Enquanto você não acordar, acorda tu que dormes, acorda para o evangelho, para a pregação do evangelho, para a obediência à palavra de Deus, parar de sacrificar e começar a obedecer. A tua vida não vai mudar, o teu ministério não vai mudar, a tua casa não vai mudar, os teus filhos não vão ser libertos. Confia no Senhor, entrega os teus caminhos a Ele e o mais tudo Ele fará, irmão. Quando que as pessoas vão acordar? Quando Jesus voltar e você ficar para trás, daí você vai acordar? Nossa, Jesus voltou, a igreja foi arrebatada e eu fiquei aqui. Mas por quê? Eu estou aqui na minha célula trabalhando. Mas Deus chamou você para fazer isso? Está escrito na Bíblia que existe célula, irmão? Não. Mas aqui no livro de Atos, capítulo 2, porque eles usam esse texto, versículo 30 e não sei o que, está escrito que os irmãos iam de casa em casa pregando o evangelho. Mas eles não ficavam na casa. Eles entravam, pregavam e saíam. Entrava, pregava e saía. Ninguém ficava lá. Naquele tempo a Bíblia diz que todas as tardes se reuniam no templo. A Bíblia é clara a esse respeito. Você precisa acordar? Acorda. Acorda tu que dormes. Mas você não sabe, pastor, porque eu tenho ministério dentro da igreja, o meu ministério é de dança. Onde está escrito na Bíblia que tem ministério de dança, irmão? Meu ministério é o ministério de louvor. Aonde está escrito na Bíblia que tem ministério de louvor? Aonde está? A Bíblia diz que quando Jesus se reunia com seus discípulos, eles cantavam dois hinos espirituais, pregavam o evangelho e iam embora. Onde é que está escrito que tinha banda? Onde é que está escrito que tinha grupo musical? Onde é que está escrito que tinha os cantores? Onde é que está escrito os caras que andavam com Jesus, que sentavam lá e só ficavam cantando? Aonde está? Mostra para mim, irmão, pelo amor de Jesus. Por que no Novo Testamento você não vê mais os levitas? Você não acorda, irmão? Acorda. Acorda. É só você ler a Bíblia, pelo amor de Jesus, lê a Bíblia.
Quando você vê o Senhor dando ministério aos seus discípulos, Ele diz para Timóteo, aquelas igrejas em que tu formares, coloca sobre eles pastores, não é líder de célula. Coloca sobre eles ali um grupo de louvor para conduzir a igreja. Existe isso? Não, irmão. Por que essas igrejas estão perdidas, estão caindo numa doutrina que não é cristã? Porque não tem, a prioridade deles não é a Bíblia, é louvor. Vamos lá na igreja que vai ter um louvorzão. Que mané louvorzão? Onde é que está isso na Bíblia? Que mané louvorzão? A Bíblia diz que onde Jesus estava pregando o evangelho, se reuniam todo mundo. Não era, Jesus não estava lá cantando. Jesus não estava lá fazendo show. Jesus não estava lá fazendo batuque. Jesus não estava no meio do carnaval. Jesus estava no meio do campo, no meio da floresta, no alto, no monte, dentro do templo. Aonde ele estava pregando o evangelho. E todo mundo que seguia ele, seguia por causa da pregação do evangelho, da cura, da libertação, dos dons manifestos do Espírito Santo que aconteciam na vida dos irmãos por causa da obediência. Onde Jesus estava, tinha milagre. Onde Jesus não estava, não tinha. Hoje é do mesmo jeito. Onde Jesus está cheio de milagre. Onde Jesus não está, não tem. Mas você não sabe, eu gosto da minha igreja. Então você vai para o inferno, irmão. Porque você não é um adorador, um verdadeiro adorador, aqueles a quem Jesus procura. Você é um crente. Você é um crente religioso. Você vai lá porque você ama a sua igreja, porque você ama seu pastor, mas você tem que amar Jesus. Você tem que ir atrás de Jesus. Você tem que idolatrar Jesus, não é a sua igreja, o seu ídolo gospel. Vocês perceberam que acabou? Aquelas igrejas de show, tá acabando tudo? Vocês perceberam isso? Cadê aqueles cantorzão famosos, irmão, que viviam nas igrejas aí cantando? Você vê que tá todo mundo desempregado, começando a cantar pagode, começando a ir cantar no carnaval, começando a ir cantar ali, porque acabou? Acabou a teta de 30 mil, 50 mil, 70 mil, acabou, vocês perceberam isso? Depois da pandemia, acabou esse negócio? Ou vocês não perceberam ainda? Para onde nós estamos andando? Acabou. Cadê os showzão? Cadê o louvorzão? Acabou. Cadê os artistas gospel? Acabou. Tá acabando, irmão. Tá em extinção. Tá entendendo? Isso vai acabar. E eu falei que ia acabar antes da pandemia. Eu falei, esse troço da pandemia tá vindo, tá chegando aí. Porque vai acabar com muita igreja, vai acabar com o show gospel. Eu falei isso lá atrás. Muita gente me bateu. Desceu o pau, pastor, porque esse é meu ministério. Aqui, mas não é ministério, onde é que está na Bíblia isso, irmão? Se você mostrar para mim, eu calo a boca. Mostra para mim, eu calo a boca. Aqui eu peço perdão, eu falo, eu sou um herege, estou pregando fora do evangelho. Onde é que está aqui, onde Jesus falou, chega lá, entra na cidade e faz um louvorzão? Aonde que está escrito na Bíblia, no ID de Jesus? Aonde, irmão? Eu vou lá na igreja porque eu tenho meus filhos, pastor. Daí lá tem banda, lá os meus filhos gostam. Vão tudo pro inferno, porque louvor não salva ninguém. Mas o louvor liberta. Louvores santos, a Bíblia diz. Louvai ao Senhor Jesus Cristo, Novo Testamento, e Jesus entoando 2 louvores. 2 louvores, e nós estamos falando de Novo Testamento, nós não estamos falando de Saul, como diz o irmão Hélio aí. Pode, claro que você pode perguntar. Saul era endemoniado, então Davi ia lá, tocava a harpa, o demônio saía. O louvor liberta. Mas era o Davi que estava cantando. Não era um cara que passa o final de semana na cachaça, na festa, que dorme com a namorada, que dorme com o namorado, que fuma maconha. Não era esses caras, era Davi, um homem santo. Aí é outra conversa. É outra conversa. Não é? É outra conversa. Então, quando nós vamos para a igreja e vamos cantar 2 hinos, ou 1 hino, ou 3 hinos, não importa. Né? O irmão está falando sobre a liturgia na carta aos Coríntios. Mas a Bíblia diz hinos espirituais. Não é isso que a Bíblia diz? Louvai o Senhor com hinos espirituais. Não é louvorzão.
Não é os tamborzão dentro da igreja, não é samba, não é pagode, não é axé, não é carnaval, não é 40 minutos, não é líder gospel de música que é estrela, que quer ministrar. Ah, eu vou fazer ministração. Irmão, você não tem que fazer isso, você tem que ir lá cantar 2 louvores espirituais. Quem vai ministrar é o Espírito Santo através da pregação do Evangelho e não do teu louvor. Sai de cima do meu colo, irmão. Sai de cima do meu colo. Aí o cara põe uma música, fica lá, babá, 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 ah, Jesus, ah, não sei o quê, daí todo mundo começa a chorar. Isso é ministração, isso é poder, onde tem poder tem cura, o aleijado levantou, andou, caiu, os endemoniados, gente batizada com o Espírito Santo, falando em língua, isso aconteceu? Não. Ah, tá todo mundo de joelho ali, chorando e dando glória. Irmão, isso é emoção. A Bíblia diz que o culto a Deus, a Cristo, é racional. Não é emocional. Entendeu? Não é emocional. O louvor é bênção, mas ele tem que ser ministrado a Jesus e não às pessoas. O louvor é para Cristo, não é para o público. Não é para as pessoas. Ah, o louvor de Deus tem que ser perfeito. Quem é que disse? Onde é que está isso na Bíblia? Ah, mas o irmão não sabe nem cantar, porque nota, microfone, você põe lá o cara, ah, eu quero o microfone. Ah, o microfone não tá bom. Ah, o cara não tá tocando bem. Ah, o irmão, vai pra ponta que partiu. Quer fazer show? Vá no teatro, cara. A Bíblia diz, todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Não é quem sabe cantar. Não é quem sabe, não é quem tem voz de roxinol. Quantas crianças aí que eu vi cantando na igreja e hoje são travestis, homossexuais, depois de adulto? Porque eram como marionetes dos seus pais, treinadinho para cantar, cantava, palavra que o cara falava era tudo ensaiadinha, ficava ensaiando em casa, crianças, meninos, meninas. Eu cresci com eles, irmão. Hoje os caras são tudo bicha, viado, desviado, perdido. Cadê os caras? Do louvorzão? Cadê os cantores da igreja? Os filhos endemoniados, filho homossexual. Tô mentindo, irmão? Pode me repreender se eu tô mentindo. A verdade dói? Dói, mas ela te liberta. Por que, pastor, que isso aconteceu na família dos caras? Porque não tem Bíblia. Porque não tem pregação do Evangelho. Porque não tem testemunho. Porque não tem sã doutrina. Porque é tudo oba-oba. Porque canta aqui, canta no carnaval, canta na festa, canta no show. E lá no show é droga, é cachaça, é festa, é mundanismo. É isso, irmão. A verdade é essa. Gostou, gostou. Não gostou, se dane. A verdade é essa aí, irmão. Entendeu? Daí os caras vão na igreja porque tem um baita de um louvor. Mas e a Bíblia? Mas e os dons? E a ministração do Evangelho? E a libertação? Cadê, irmão? 3 horas de culto, ninguém aguenta. Daí o cara canta, vem outro canta, vem outra banda canta também. Daí aparece os caras, as mulheres lá de lycra, dançando, pula, vai pra lá, vem pra cá. Aí depois de 2h30 que ninguém aguenta mais, daí vem o cara pregar a palavra, pega 15 minutos, tchau. Vende os livros, vende isso, vende aquilo, vai embora. E aí não quer que os caras vão tudo pro inferno. É simples, irmão. Jesus pregava o Evangelho. Se você vai na igreja e não é para ouvir a palavra de Deus, você está indo no lugar errado. Você está indo no lugar errado. Ensine os teus filhos nos caminhos do Senhor. Não é ensine os teus filhos na cancha de esporte da igreja. Não é ensine o teu filho na igreja que tem skate. Não é ensine o teu filho na igreja que tem prancha de surf. Não é ensine o teu filho no lugar que tem grupo de jovens para ele poder ficar lá. A Bíblia diz, ensine os teus filhos nos caminhos do Senhor, para que quando eles cresçam não se desviem deles. Ah, mãe, eu não quero ir naquela igreja porque lá não tem prancha de surf, porque lá não tem meus camaradas, porque lá não tem uhul. Estão tudo fumando maconha e desviado. Culpa é sua, irmão. Você faz o que teus filhos querem, você tem que fazer o que a Bíblia manda. Vamos orar?
Feche suas olhos aí. Pai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a minha igreja, o meu povo. Que o Senhor possa fazer de nós ensinados teus, para que nós andemos na tua presença e sejamos uma bênção em nome de Jesus. Põe, querido Deus, a tua mão sobre as nossas vidas e abre os nossos olhos para que a gente veja. Abre, Senhor, os nossos ouvidos para que ouçamos a tua voz, Senhor. Em nome de Jesus, nos direciona segundo a tua palavra. Em nome de Jesus, meu Deus, nos alcança com poder e graça, segundo a vontade e o desejo do teu coração. Em nome de Jesus, amém. Abençoa, Senhor, a água que os irmãos estão colocando diante do Senhor, e quando eles beberem dela, eles sejam alcançados em nome de Jesus. Amém e amém. Um beijo no teu coração. Deus te abençoe. 2 horas a gente está aí. Tchau.